Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da História. Eu me chamo Vitor, sou historiador e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o período paleolítico. A Era Paleolítica, ou Idade da Pedra Lascada, ocorreu há mais ou menos 50 mil anos atrás. É um período marcado por evoluções técnicas muito importantes, como a dominação do fogo e a fabricação de ferramentas. A dominação do fogo foi um processo muito importante para esses primeiros grupos humanos que habitaram a Terra. Através do fogo, eles puderam cozinhar alimentos ricos em proteínas, como a carne. Isso fez com que a dieta alimentar deles fosse mais enérgica, ou seja, gerasse mais energia, e para uma sociedade que vive da caça, isso é muito importante. O fogo também ajudou a iluminar os interiores da caverna, a aquecer eles no frio durante o inverno extremo e também a afugentar animais que rondavam suas habitações. Além disso, o fogo poderia ser utilizado na caça. Com a ajuda das tochas, eles poderiam encurralar esses animais até as armadilhas que eles haviam feito previamente. Isso era uma prática muito comum, visto que os animais de grande porte eram muito difíceis de caçar, como os elefantes e os mamutes. Aliás, a maior incidência de morte dos hominídeos desse período é justamente a caça, devido à falta de aparato técnico para tal e também a superioridade física de alguns animais. Depois da caça, a gente pode destacar aí a doença como a segunda maior incidência de morte dos hominídeos do Paleolítico. A fratura de um osso ou a dor de um dente, coisas simples para a medicina atual, naquele período poderiam ser fatais para esses primeiros homens. A primeira evolução técnica, então, que a gente destacou agora foi a dominação do fogo. Mas existe uma outra que foi muito importante também e que foi um trunfo dessa sociedade paleolítica em relação aos seus antepassados, que é justamente a fabricação de ferramentas. Elas eram feitas de forma mais simples, com pedras arredondadas, mas com o tempo e o manuseio dessas mesmas ferramentas, ela foi se aprimorando. Quando uma pedra vai batendo em outra pedra ou em outras coisas mais sólidas, ela acaba se lascando e criando verdadeiras lâminas. Nesse período, a pedra mais utilizada foi o sílex e foi utilizada para fazer faca, arpões, lanças, agulhas, anzóis e, se você perceber, todas essas ferramentas estão ligadas à caça. Bom, até agora a gente falou aí das duas principais evoluções técnicas do período paleolítico, mas vamos falar também sobre os aspectos da organização social e cultural dessa sociedade paleolítica. Bom, é interessante a gente destacar primeiro que esses paleolíticos eles eram essencialmente caçadores e coletores nômades. E por que eles eram caçadores e coletores nômades? As duas coisas estão interligadas. Quando você caça animais e coleta frutos da natureza, esses recursos não são infinitos. Eles têm um prazo natural para se restituir. Mas aqui, como a extração é muito pura, esses paleolíticos eles esgotavam muito rápido esses recursos. Então, quando não tinha mais animais para caçar, nem frutos para colher, eles precisavam se deslocar para uma outra região em busca de mais recursos e assim poder continuar a viver. Sendo assim, essa sociedade paleolítica ela é mais móvel, ou seja, ela é mais transitória, ela tem uma mobilidade maior do que a nossa sociedade atual, por exemplo. A gente é mais sedentário, a gente se fixa num lugar só. E isso não havia nesse período porque ainda não tinha se desenvolvido a agricultura e a pecuária. Por serem mais móveis, a gente precisa entender que isso afetou também a organização espacial dessa sociedade paleolítica. O que é a organização espacial? É o modo como eles ocupam o lugar. Então, nessa sociedade paleolítica não havia habitações muito sofisticadas, não havia ainda técnicas de construção muito sofisticadas. Por quê? Porque não havia a necessidade. Aquilo logo seria abandonado. Então as habitações eram basicamente as cavernas, cabanas feitas de peles e algumas casas improvisadas de pedra. Tudo isso para se proteger da chuva, do frio e de animais selvagens. Ainda sobre a organização, é importante destacar que eles se organizavam em torno de pequenas famílias ou em torno de uma família apenas, o que era o mais comum. Havia divisão de tarefas entre homens e mulheres, sendo que os homens se ocupavam da caça e as mulheres eram responsáveis pela coleta de frutos e também de cuidar das crianças. Muita gente pergunta, quando vai se falar da Era Paleolítica, se já havia um pensamento religioso. Bom, da forma como a gente conhece hoje, não havia um pensamento religioso bem estruturado, com instituições ou sacerdotes, mas havia já uma crença no sobrenatural. Eles acreditavam em astros celestes e esses astros celestes ajudavam eles na caça, na cura de enfermidades, na colheita e também poderia justificar e explicar a morte, algo que era muito corriqueiro nessa sociedade paleolítica. A religião ainda influenciou também na arte, com esculturas
e com a pintura, sendo que a pintura é uma parte muito importante do período paleolítico, pois é aqui que os historiadores chamam de nascimento da arte. A pintura rupestre ela está registrada majoritariamente em interiores de cavernas, em rochas, e ela conta com um conteúdo muito rico porque ele descreve o cotidiano dessas aldeias paleolíticas. Então ele mostra a caça, mostra o nascimento de uma criança, a morte de um líder, e isso foi muito importante para nós historiadores porque é uma fonte histórica muito rica. Bom, pessoal, para encerrar, vamos fazer então um resumão aí sobre o período paleolítico para vocês identificarem quais são os aspectos mais importantes. O primeiro, como a gente disse, são as evoluções técnicas, que é a dominação do fogo e a fabricação de ferramentas. Em seguida, a gente pode destacar aí a organização social e espacial dessa sociedade paleolítica, que eram nômades, caçadores e coletores, e organizavam em torno de uma família apenas. Por último, a religião e a arte. A gente pode destacar então, como a gente disse no vídeo, a religião não como um pensamento estruturado, mas que já havia uma crença em forças sobrenaturais, e a arte e a pintura rupestre, uma das principais fontes históricas da sociedade paleolítica. Se você gostou, curte aqui embaixo. Se teve alguma dúvida, crítica, sugestão, comenta, compartilha com os amigos, e se quer receber mais conteúdo do canal, se inscreva aqui embaixo que vai me ajudar muito.